Bom dia! Eu sou a Josi Conte e esse é o podcast da Conte Outra, no projeto Conte Comigo. É um projeto diário, como vocês já devem estar ligados aí, muitos já estão acompanhando, que visa trazer um pouco de reflexão sobre a nossa vida, os nossos objetivos, os nossos sonhos, as coisas que nós fazemos que podem ser boas pra gente, ou mesmo aquelas armadilhas em que a gente se coloca e às vezes nem a gente mesmo percebe. Aquelas coisas que a gente precisa rever. Gente, quem já tá chegando aí, bom dia. Quem volta todo dia, fico muito feliz. Quem tá aí pela primeira vez, agradeço pela oportunidade, por vocês olharem aí quem é essa que tá falando, que tipo de coisa que ela fala. Tem algumas coisas, antes de entrar na temática, que eu queria comentar hoje, né? Que eu acho muito importante. A primeira coisa é uma reflexão sobre a perda, onde só se falou disso, né? A perda da jornalista Glória Maria. E para além de todas as homenagens, para além de tudo que ela representou, da capacidade técnica dela, da presença constante na sala de milhões de famílias ao longo de tantos anos, eu quero fazer colocar em destaque uma coisa, que eu acho que foi para mim, pelo menos, uma das coisas mais ricas que ela acrescentou para o jornalismo brasileiro, que foi o papel dela de vanguarda, né? Vanguarda em que sentido? Ela foi a primeira jornalista negra da TV em horário nobre, num dos principais programas de televisão do Brasil, né? Então ela abriu portas para que tantas pessoas do nosso país pudessem sonhar e também chegar lá. E aí vocês podem falar, Josi, para com isso, que história é essa? Racismo, de onde vem isso? O Brasil não é racista. E eu lembro vocês, e às vezes a gente até, eu, por exemplo, branca, às vezes a gente tem uns privilégios que a gente não se toca que a gente tem. A gente tem benefícios só pela cor da pele que a gente nasceu, e a gente não se toca, né? Hoje em dia, gente, se vocês forem em São Paulo, num restaurante de luxo, vocês podem contar, pode estar um restaurante lotado, vocês vão ver quantas pessoas negras tem nesse restaurante, né? Difícil, viu? Quando tem uma ou outra, é muito. E isso é a prova de que o racismo é estrutural, isso é a prova de que as pessoas não conseguem chegar em locais onde estão os ditos privilegiados da sociedade. Então a gente tem que estar atento, sim, e ela merece muito essa homenagem por tudo. É porque qualidade técnica, simpatia, capacidade, isso tudo é inquestionável. Mas o fato dela ser pioneira, o fato dela estar lá quando ninguém estava, abriu assim um leque de possibilidades para que as pessoas falassem: se ela conseguiu, eu também consigo. Então eu me emociono porque eu acho bem bonito isso. E desculpa, sou chorona, gente. Então eu acho assim que a gente não pode esquecer disso. É uma coisa muito rica. E em paralelo, ontem a gente também publicou no site Psicologias do Brasil uma matéria que mostra um pouco ainda o quanto que a gente está atrasado, né, como país em algumas coisas. Que foi o depoimento de uma atriz da novela Travessia que chama Lúcia Pereira. Eu não a conhecia, mas por ignorância minha, porque eu não estou acompanhando as novelas, tudo, então é por isso que eu não conhecia. Mas aconteceu um episódio que tem que ser, a gente tem que levar o holofote para isso também, que foi ela ser maltratada numa rua aí desse Brasilzão por conta do seu sotaque. Então a gente teve aí um episódio de xenofobia com ela, e aí a pessoa falou assim para ela: você devia voltar para lá, para o seu lugar, né? Você está fazendo o que aqui? O senhor disse para ela, após ela contar que era de Campina Grande, na Paraíba. Então, o fato dela tá entrando numa novela, horário nobre, tudo ofendeu algumas pessoas. E essa pessoa disse para ela assim:
sotaque feio, como uma mulher que fala feio estava fazendo novela, né? Olha que interessante essa questão do falar feio, né? O que é o falar feio para ele? É a fala com sotaque regional dela. Então, isso mostra o quanto que a gente está atrasado. Eu me lembro de que muitos anos atrás eu vi alguma coisa, se eu tiver errado me corrijam, que os jornalistas da própria Globo, eles faziam um curso e não faz tanto tempo assim, né, gente? Eles faziam um curso onde eles tiravam o sotaque, né? Eles tiravam o sotaque para você ser jornalista lá e você não transparecer a sua regionalidade. Então, um grande avanço, a Glória Maria foi um avanço tremendo ela aparecer lá, né? E isso é o preconceito linguístico, a Rosemary está falando aqui, é xenofobia, né? E aí, hoje em dia, não. Hoje em dia, você pega lá os jornalistas, eles falam, tô falando aqui de Campina Grande, aí fala com sotaque. E o sotaque, ele tem sido cada vez mais inserido para ser normalizado, né? Então, às vezes, o povo fala cota, não sei o que, aquele desprezo, e na verdade eles não estão percebendo que algumas iniciativas, elas existem para que as pessoas tenham a oportunidade de adentrar um mundo que não é aberto para elas, né? Outro dia um amigo meu, Felipe, estava comentando que ele estava com uma amiga negra e eles estavam passeando por um local em São Paulo e dependendo do lugar que ela estava, ela falou para ele, era uma menina linda, maravilhosa, inteligente, culta, e ela falou assim que não se sentia confortável para entrar em determinados lugares. Gente, isso aqui para mim é uma navalha quando eu escuto uma coisa dessa. Porque o que aquela menina tem de menos para ela ter que se sentir não apta para entrar num local, né? Então a gente tem sim que falar sobre isso, a gente tem que louvar o papel que a Glória Maria teve na nossa história, a gente tem que louvar e dar muito valor para esses atores que estão trazendo aí os regionalismos com mais força e não o contrário. Porque os preconceituosos, essas pessoas que têm tanto medo do diferente, que ficam tão apavoradas quando alguém não é dentro da caixinha como elas gostariam, tenham que engolir um pouquinho isso, tenham que se acostumar. E que se elas acham bonito falar, que pelo menos aprendam a se calar. Porque é crime, né? Isso é crime. E a gente tem que forçar isso sim e parar com essa brincadeira aí que eu acho que já deu, né? Acho que a gente tem que dar um passo além na evolução humana aí do nosso país também. E tem os outros países, mas eu tô falando dos 2 exemplos nossos. Deixa eu ler aqui 2 comentários que eu vi que tinha para trás. E depois eu vou entrar no tema que eu trouxe, que também é riquíssimo. A Ale já me falou o nome dela mais de uma vez. Eu pego o nome de Instagram aqui e aí eu me confundo, não lembro. Eu sou péssima com o nome, gente, vocês me perdoem. Ela tá falando muito linda a carreira da Glória, né? Me emocionei. Não acho difícil quem não se emocionou, né? A Rose falou do preconceito linguístico, do outro exemplo. Aí ela continua aqui. As novelas também faziam isso com os atores. Gente, antes só tinha ator negro, papel de escravo e empregado, né? Então a gente pegava lá Zezé Mota. Eu sou bem ruim de nomes, mas assim, os grandes atores do começo, que eram os únicos que apareciam, eles só faziam papéis inferiores nas camadas sociais, assim, dentro do roteiro. Então a gente tem avançado sim, e a gente tem que bater nessa tecla. A Rose, quanta falta de amor, infelizmente o amor da maioria esfriou. E eu acho que aqui, acho que o que estava falado aqui era isso. Então eram 2 ressalvas que eu achei que a gente tem que pontuar. Publicamos ontem aí nas homenagens nos sites, né, na Soma de Todos os Afetos, Psicologias do Brasil, a Conte Outra. A gente passou o dia publicando homenagens e matérias sobre a Glória. Publicamos no Psicologias essa matéria
da atriz da Travessia, né, da Lúcia Pereira, que agora eu conheço, eu não conhecia, mas agora eu conheço, agora eu já tô antenada para ela, vou até seguir ela nas redes sociais. E aí eu trouxe o tema. Tem um podcast, eu não sei aqui quem de vocês tem o hábito de ouvir podcasts. Os podcasts são aqueles programas que estão naqueles, tipo Spotify, o Amazon, como é que chama? O podcast da Amazon, não, do Apple Podcast, né, e outros aí, tem vários nomes. O podcast é legal porque é como se fosse tem as músicas e tal, mas também tem os programas, e eles é como se fosse um rádio de hoje em dia. Você pega lá o programa pronto, às vezes você tá lá lavando a louça, lavando o banheiro, fazendo uma caminhada, passeando com o cachorro, é muito fácil, porque você bota lá no ouvido e você começa a escutar. E tem alguns que eu gosto muito, eu vejo vários de política, assim, conforme o tempo permite. E tem um novo, e é desse que eu quero falar, que chama O Ateliê. Tá nessas principais plataformas de podcast, você encontra. Chama O Ateliê. O Ateliê ele é feito pelo Chico Felitti e a Beatriz Trevisan. O Chico Felitti ele ficou muito famoso nessa esfera aí dos podcasts há pouco tempo, porque foi ele que fez aquele podcast da Mulher da Casa Abandonada. Muita gente seguiu, foi um boom nessa área aí. E agora ele trouxe um novo programa, né? E o Ateliê, então, o Chico Felitti, é legal falar, é assim, ele tem uma riqueza na produção do que ele faz, que vai muito além também só da produção jornalística, porque ele é um roteirista, e se eu não me engano ele é sociólogo também, será que é sociólogo? Ele tem uma formação que permite esse olhar mais enriquecido do comportamento humano, e aí quando você vê, você fala assim, esse estudou e funcionou, porque ele entrega um resultado muito bom. E na Mulher da Casa Abandonada, não. No Ateliê, ele traz uma história de um caso de assim, muitos abusos que as pessoas sofriam dentro de uma escola de arte em São Paulo, que, conforme as histórias são reunidas, você percebe que nesse espaço se formou uma seita. E às vezes a gente fala assim, nossa, seita. Então esse ateliê, ele já está lá há mais de 20 anos numa rua que é logo na frente do edifício Copan, em São Paulo, na região nobre, região central, e frequentado assim por elite, né, pessoas que podem pagar lá, sei lá, de R$ 1.500 para cima por aulas, e aulas que são de acordo com tal método, do tal mestre, professor lá, que chama Rubens Espírito Santo. O que a gente vê? Onde que está uma das grandes riquezas desse podcast? Ele tem 10 episódios, já lançou até os 5, tá no 5, toda quarta-feira lança um episódio novo, e existe a possibilidade da pessoa comprar episódios 4 de uma vez no mês, se a pessoa quiser ver de uma vez aí, já ir matando a quantidade toda. É uma maneira deles reverterem aí o conteúdo em remuneração para eles, né? E aí o que acontece? Você pega a história da principal denunciante, que é a Mirella, uma artista plástica hoje bastante conceituada, já está em galerias, ela está super bem agora. E ela conta, junto com outras pessoas que aos poucos no podcast vão aparecendo, eu ainda não ouvi tudo, mas já deu para fazer o leque para poder apresentar para vocês. E ela conta como que foi a história dela nesse ateliê, né? Então ela conta desde a primeira aula, as primeiras coisas, o que ela foi, e aí a gente começa a ver algumas questões. As pessoas que chegavam lá estavam em algum grau de vulnerabilidade, né? Então, a minha cachorrinha já está conversando aí na rua. Então, essas pessoas estavam frágeis por algum motivo, ou por questões pessoais, ou questões do trabalho. Elas buscavam um local de referência, elas buscavam um mestre que ia ajudá-las nessa caminhada, e ele se apresentava como tal. E como todo chefe, mestre, sei lá, de seita, como que a gente pode chamar,
essa pessoa, ela tem um charme, ela tem uma força que eles nem conseguem descrever o que é, né? Seria um traço aí da perversão, de uma psicopatia? Não sei, né? Mas algo que emana uma força. E as pessoas frágeis chegavam lá, sentiam esse poder, essa coisa dessa pessoa de alguma forma e queriam estar perto, um magnetismo, talvez a gente possa chamar disso, né? E elas queriam estar perto, elas entendiam que essa pessoa ia ajudá-las a galgar aí uma caminhada no mundo das artes e começavam a se entregar. Quando a gente vê que começa a ter características de seita, quando a gente vê as pessoas lá uniformizadas, fazendo tudo em função de seu mestre, abrindo mão de suas questões pessoais, de suas famílias, dos seus relacionamentos, dedicando lá praticamente todo o dinheiro que tinham na mensalidade e para servir esse mestre em todas as suas necessidades, através de falas, onde a pessoa dizia que o carro não era dela, mas do mestre, a pessoa totalmente subserviente, a questão da normalização da violência. As pessoas que estavam lá apanhavam fisicamente e sofriam também abusos psicológicos o tempo todo. Elas eram sujeitadas a ordens aleatórias, comandos às vezes que envolviam exposição sexual, às vezes violência, muita extorsão, e isso ia num gradativo. Olha que interessante. As pessoas, começa pela Mirella, depois outras pessoas que aparecem, falam que sabiam, sentiam que aquilo estava errado, sentiam o desconforto, olhavam no entorno, tinha uma aceitação mútua de todos, né? Então as pessoas, elas ficavam naquele ambiente, mesmo aquele ambiente parecendo ruim, sentiam desconforto e não conseguiam sair. E aí você via que as pessoas, até um dos alunos que depois aparece no episódio 2, se eu não me engano, ele fala assim: eu sabia que as coisas com as quais eu concordava não estavam certas, mas eu falava porque eu percebia que aquilo era o esperado para eu falar. Então, assim, o sentimento de que você tem que cumprir um determinado papel e um grau de obediência irrestrito para ser pertencente, para você poder fazer parte daquele espaço, para você ser visto e elogiado. Então, você de repente tem aquele mestre que ao mesmo tempo que passa uma mensagem para você de que você pode, que você consegue, ele te domina por essa promessa e ao mesmo tempo ele te humilha, ele puxa seu cabelo. A própria Mirella fala de quantas vezes ela era pega pelo cabelo e quase arrancava o pescoço. Episódios em que ele cuspiu dentro da boca dela, episódios em que ela mandou fazer coisas, ela levava ele dirigindo, ele tocava em partes do corpo dela com violência, dava tapas, tacava água gelada. E aí isso vai ficando normalizado. Ela fala em um episódio assim: a gente se acostuma com a dor. Eu já sabia quando ele ia passar a perna na minha frente e eu ia tropeçar. Com o tempo eu até nem tropeçava mais, porque eu já sabia que já vinha aquele golpe de violência. E ela chega num ponto, em um dos episódios, eu tô falando sempre do comecinho, não vou dar, eu vou dar um pouquinho de spoiler, mas depois quem for ver é tudo novidade, porque nem eu vi tudo. Só vi um episódio e meio. E aí ela fala assim: quando ele não era violento comigo, eu me questionava se tinha algo errado. Essa é forte, porque isso quer dizer que ela, enquanto até no momento em que ela era violentada da forma que for, havia um sentimento assim: ele bate, mas ele bate em mim. Aí quando ele não bate, ou quando ele direciona aquela agressividade maior para um outro lado, é como se ela falasse: ele não está me vendo. Vocês percebem? E a degradação da pessoa é progressiva, ela vai normalizando aquela violência. Embora ela também vá perdendo toda a autoestima, porque a pessoa te humilha, fala que você é nada, que você não presta, chamava as meninas de puta pra cima, vagabunda e tudo coisa assim. Isso tudo dentro de uma pseudo-escola que não dava diploma, que não tinha uma grade curricular, era tudo muito. E na sexta-feira eles iam assistir uma aula do tal mestre
em que ele produzia a arte dele, e eles ficavam lá emanando energia para o tal mestre, e depois eles ainda tinham um fundo onde eles tinham que comprar as obras do mestre. Então eles bancavam o mestre, eles tinham que comprar as obras do mestre, e essa menina mesmo abriu mão do emprego dela, e ele ia pegando, muitas vezes, gente muito rica para colocar lá, para ir bancando esse mundo de abusos, violências, que ele chamava de arte. Questionado pelo Chico Felitti, pela Beatriz Trevisan, o Rubens Espírito Santo, que é o tal mestre, ele não nega as acusações, mas ele diz, olha que interessante isso, ele diz que tudo o que acontecia dentro do ateliê, o ateliê do centro, eram atos consentidos entre adultos. Então, o que ele quer dizer? Que se você aceita a violência, você não é violentado. Entendem? Essa argumentação, a perversidade dessa defesa dele, porque, na verdade, quem é violentado, na esfera que for, uma das características da violência é a degradação emocional, é a aceitação, é a impossibilidade da pessoa de conseguir reagir, de conseguir lutar, de conseguir se defender, de achar que merece mais do que aquilo. Entendem? Então, quando a pessoa vai cada vez mais nesse leque, se fechando nesse núcleo isolado, ela vai perdendo essa capacidade, esse crivo. E às vezes ela até percebe, ela vai adoecendo, mas ela não consegue sair. É muito difícil sair, né? Os alunos que chegavam lá, por exemplo, de cada 10 que apareciam, ficavam os 2, mas ficavam as pessoas certas, que eram as pessoas que esse Rubens conseguia dominar de alguma forma, né? Pessoas talvez mais fragilizadas, que estivessem em busca de alguém que mandasse nelas, nesse sentido assim, de que suprisse um buraco, uma carência, uma necessidade. Talvez até uma repetição de ciclos de violência que a pessoa já sofre até ao longo da vida e façam com que ela se identifiquem com um tipo de mestre desse. Mas nada disso justifica a violência, né, que continua sendo crime. Então está aberta aí a denúncia, eles estão trabalhando nisso, e isso aí vai ter um desenrolar. Eu acho que eu falei bastante coisa do que aparece, então eu peço até desculpa, porque eu falei muita coisa do que aparece no episódio 1 e metade do 2, mais pra frente não falo nada porque eu não vi, então não posso contar, mas já para vocês estarem, para quem tiver interesse por essa temática, já vão vendo como o X, eu sempre falo, tem um X, o que é mais importante para mim, como fica claro a degradação progressiva da pessoa sem que ela consiga reagir. Porque a nossa tendência, já falei em outras lives, às vezes é falar assim, nossa, que tonto, nossa, que trouxa, ai, que bocó, como é que se sujeitou a isso? Apanha porque quer, né? E isso mostra exatamente o contrário, que a pessoa não quer apanhar, né? Tem muitas outras coisas que fazem com que ela se sujeite. Ou às vezes ela até pode, de certa forma, estar num ciclo autodestrutivo, mas é algo que não justifica alguém usar de violência e aproveitar da fragilidade da pessoa, vocês entendem? Tem uma diferença aí. Então, eu achei assim, para quem não entende, ou para quem gosta da temática, ou para quem quer dar um passo além na compreensão de como acontece essa lavagem cerebral das pessoas dentro de seitas, dentro de religiões extremistas, dentro de partidos políticos extremistas. A gente teve ontem, gente, um cara que se autoimolou, botou fogo no corpo e falou do Alexandre de Moraes. É saudável isso, gente? Uma convicção chegar nesse nível de radicalismo que a pessoa põe fogo no corpo, né? Então, quando isso acontece, existem muitas coisas por trás disso, muitas coisas. E a construção desse conhecimento nos ajuda tanto a compreender quando acontece isso perto da gente, quanto a gente mesmo se defender, se a gente estiver no momento de fragilidade e surgirem esses grandes gurus aí, oferecendo respostas mágicas e promessas
por um custo que às vezes é a própria vida. A Mirella conta ainda no começo, sabe como que ela conseguiu sair da tal seita? Né, que antes ela não achava, ela achava que era legal para ela no começo. Ela teve um problema cardíaco, ela teve uma inflamação do coração, eu não me lembro o nome, uma miocardite, não lembro bem qual que é o nome da patologia, sem justificativa física. Olha o que é a somatização, gente. O coração da Mirella entrou num processo inflamatório grave, que trataram, tudo, ela sarou, mas qual que era a origem? Ela tinha isso genético? Ela trouxe isso aí? Ela desenvolveu por um hábito? Não. A Mirella desenvolveu uma patologia no coração, provavelmente por origem somatoforme. Ela sofreu tanto, ela estava tão humilhada, ela estava tanto naquilo, e ela não conseguia processar aquilo mentalmente, porque ela estava com essa lavagem cerebral, que o corpo dela precisou quase parar para ela entender o que estava causando aquilo. Percebem? Né? A somatização ela vem muito disso aí. Quando a gente não consegue administrar, racionalizar alguma questão na vida da gente, coisas que vão se acumulando, podem ser coisas mais graves, menos graves, mas seja como for, a pessoa não consegue processar, o corpo berra, o corpo implora, ele para, ele entra em piripaque pela não administração de coisas graves que a gente de alguma forma tem que sair daquilo e não consegue, né? E outra coisa, né, para complementar o raciocínio, quando ela chegou lá nessa seita, então só para mostrar a vulnerabilidade, o caso dela, por exemplo, ela vinha de um quadro de anorexia, ela chegou lá com 48 quilos, diz ela, então ela estava muito frágil em algumas questões da vida dela, e quando ela chegou lá, ele começou a falar, não, então você só vai comer aqui no ateliê tal hora, começa a dar uma rigidez, uma ordem que a pessoa fala, olha, isso vai me ajudar, e aí ela foi captada, e tantos outros, né? Falei em uma live tempos atrás de pessoas que são recrutadas para grupos radicais, sei lá, desses homens bomba e coisas do tipo. Muitas vezes são estrangeiros que sofriam xenofobia nos países em que moravam, que não conheciam outros países. Por exemplo, vou repetir isso, eu falei no passado, quem já ouviu, considere aí, mas reforça a ideia. A pessoa chega no país, ele é filho ou neto de imigrantes, mas ele tem todos os traços de seu país de origem, seja um oriental, seja alguém sei lá, de uma origem do Oriente, muçulmano, não sei, e a pessoa tem todos os traços. Essa pessoa não conheceu o país de origem dos pais, dos avós, ela já nasceu num determinado país. Ela não tem a referência de onde os pais vieram, porque ela não conheceu. Ela não é aceita do país onde ela nasceu e foi criada. Ela é uma pessoa sem mundo, assim, porque o local em que ela vive, de alguma forma, sempre a rejeitou pela sua diferença cultural ou física. Essa pessoa é um pária social. Alguém que sempre sofreu lá um bullying, que sempre sofreu uma discriminação, que não tem acesso aos melhores empregos, muitas vezes. Essa pessoa nutre uma revolta, nutre um misto, sei lá, de incompreensão, raiva com relação àquele lugar. Vem um grupo radical e diz, você pertence, você é igual a nós, nós te amamos, vamos fazer algo contra esse país que tanto te humilha. Gente, é raro, né? Essa pessoa ela vai se sentir acolhida e ela vai entrar às vezes num grupo, pode entrar, né? Não quer dizer que vai, mas ela pode de repente ser captada por um grupo extremista, seja do que for, né? Uma seita, um grupo extremista religioso, um grupo extremista político. E se ela se sentir, esse caso seria religioso, se ela se sentir acolhida, ela vai começar a fazer de tudo para pertencer a esse grupo. Tudo. Ela vai engolir violências, ela vai suprir as necessidades desses líderes, o que eles quiserem, porque ela quer ser vista,
Ela quer ser reconhecida, ela quer ser amada. Nós somos seres humanos, a gente quer ser amado, a gente quer pertencer, a gente quer ser olhado, né? Então, se vem um grupo radical assim e diz: nós te amamos, você é igual a nós, vamos fazer algo juntos, a pessoa cai. Pode cair por 1000 questões, né? E é essa pessoa que pode virar um homem-bomba, é essa pessoa que pode imolar um corpo em praça pública dizendo o nome de um, sabe, de um político, de um presidente da Câmara, de um Alexandre de Moraes. É esse cara que pode se sujeitar a violências. Então, existem muita fragilidade, muita vulnerabilidade nas pessoas que são captadas por esses grupos, por esse tipo de pessoa. Pessoas que vão agir muitas vezes com perversidade, manipulação, porque elas pegam essas pessoas e depois fazem de marionetes. E a gente tem que estar atento sobre isso, deve conhecer, né? Eu não sei, eu falo muito, gente. E a Ângela, eu vou guardar. Você já me falou 3 vezes seu nome, minha querida. Eu sei muito bem quem é você, viu? A questão é que a hora que vem outro nome dá nó no meu cérebro. E eu já sou fraca para nome, eu tenho muita dificuldade. Mas eu sei quem é você, saiba disso. Jeito Ângela de ser. Outra Ângela. Então já temos 2 Ângelas para me ajudar a não falhar nisso. Necessária sua fala. Sou delegada de polícia no combate ao racismo. Ô, Ângela, que legal. É muito importante identificar os nossos privilégios. E quem está na linha de frente, que nem a Ângela, que é delegada, acabou de falar ali com a gente, quem está na linha de frente tem muito mais capacidade de ver, tá escrachado, né, no dia a dia dela, o tempo todo ela tá vendo essa violência. Então, para ela é óbvio. Às vezes a gente que tá, sei lá, que nem eu tô aqui, eu tô numa cidade do interior. Você tem pessoas pobres, claro, mas tem lá uma classe média de interior que fica dentro daquela bolha, entendeu? Então, às vezes fica difícil para as pessoas reconhecerem o que falta para o outro por falta de empatia, né? Elas não conseguem identificar, às vezes nem reconhecer que existe uma outra possibilidade de vida que não a delas mesmas. E às vezes, quando vê a fragilidade do outro, ainda tende a culpabilizar o fraco. Tende a falar assim: mas você é assim porque não estudou o suficiente. Vem com aquela história de meritocracia. Gente, não estudou o suficiente? Se você já foi para a escola fraca, se você cresceu num lar desfeito, se você estava numa rua cheia de violência, se você não tinha paz para dormir de noite, se faltava comida na sua mesa, e vem uma pessoa, vem falar... Tem coragem de falar que você não estudou o suficiente. Não tem nenhuma posição igualitária para que se haja uma competição digna entre as partes. Entendem? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? O privilegiado tem que aprender a olhar a realidade do outro como diferente da sua. E não, lembra que eu falei dos perigos das generalizações? Não generalizar seu próprio umbiguinho. Porque a gente tem essa tendência de generalizar o nosso próprio umbiguinho, sabe? Que a gente acha que todo mundo foi igual. Então, se eu pude estudar, se eu pude fazer faculdade, se eu pude isso, se eu pude aquilo, eu acho que o outro também pode. Se não pôde, porque não era esforçadinho, né? A Rose, o preconceito é aprendido. O que é aprendido pode ser desaprendido. Educação, educar as crianças. Exatamente, Rose. Exatamente. Educação é tudo. É educação para conteúdo e educação para o emocional, para sensibilização, né? Porque às vezes a gente vai numa escola lá que custa 10 mil por mês de elite, 5 mil, não sei, não tem nem noção de quanto custa. Sei que é muito caro. E a gente aprende tudo. Só que às vezes você constrói robozinhos de conteúdo e que se colocam numa posição... Esses tempos teve um caso em Campinas aí, umas coisas pesadíssimas de racismo também, numa escola de elite em Valinhos, se eu não me engano, né? Então, às vezes, falta o olhar aí pro ser humano. Tem uma sobrinha minha, que a gente ajudou a criar aqui em casa, eu me lembro que quando eu ia, às vezes, buscar ela na escola, era uma escola particular daqui, de Socorro, pequenininha.
E eu, assim, eu ficava apavorada, gente, isso é uma confissão, de escutar a conversa dos pais na porta da escola. Eu falava assim, gente, da onde vem tanto vazio? Sabe? E aí, às vezes, a gente vê criancinhas que estão reproduzindo coisas, né? Às vezes, é só a escola. Não, elas estão reproduzindo o que elas veem, né? Não quero dizer que todo mundo era assim, né? Entendam, né? Entendam o contexto. Aquela parada de porta de escola particular, para mim, era um show dos horrores. Se eu visse um filme de horror, às vezes, talvez eu não ficasse tão chocada. Com a falta, às vezes, de vislumbre para a realidade do mundo. É só aquela bolha, só aquele papo pequeno. A gente tem que ser grande, a gente tem que olhar além. Lembra que eu falei para vocês, vamos ampliar as perspectivas. E bato. E aí eu sou militante nessa área, de olhar para além do umbigo. Certo? A Marcele, então é isso, caracas. Agora estou entendendo, que triste. Então alguma coisa que ressoa nela. Oi, Marcele. A Marcela tá aqui todo dia. Muito bem-vinda. Deixa eu ver se tem algo mais, porque ele não sobe aqui o meu cursor. Quando eu tô fazendo assim, é que eu tô subindo o cursor, tá? Depois ele grava. A Marcela, como fazer para abrir um olho de algum conhecido que pode estar nisso? Não é fácil. Não é fácil, porque uma das primeiras coisas de uma seita é: nós estamos certos, nós lutamos contra o mundo de alguma forma, quem não pertence não nos compreende. Então, qualquer ato, qualquer atitude nossa de tentar abrir os olhos vai ser tido como uma ofensa, uma rejeição e mais um motivo para a pessoa se afastar da gente. É difícil. Eu acredito, não sei se estou correta, mas eu acredito que você tem que deixar, às vezes, a pessoa... Claro, você tenta alertar tudo, mas não dá para ser tão incisivo, porque o choque vai afastar. E tem que aproveitar os ganchos a hora que a pessoa começar a apresentar algum tipo de sequela, de sofrimento, de adoecimento. E aí você talvez pegar esse gancho, né? Para falar, não, mas será que você não está indo muito lá? Será que não está faltando tempo para você? Você já pensou em fazer outras coisas? Muito com jeito. Se a pessoa entender que ela está sendo, que alguém está querendo tirar ela daquele meio, ela já vai se afastar da pessoa. O adoecimento da Mirella foi a chance dela, né? Um outro integrante dessa escola que fala, depois era de uma família muito rica, até o tal mestre tratava ele melhor, porque ele era homem, e outro porque ele era muito rico. Família muito rica de São Paulo. Ele falou que ele foi meio que expulso, porque ele não estava acatando as ordens. Então ele não tinha o perfil, né? Então, enquanto foi interessante, ele ficou. Depois de uma hora, ele começou a ser desinteressante, porque ele estava afrontando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tô subindo aqui. A Ângela. Ângela 1. Eu não conseguia fazer e-mail com o meu nome Ângela, então eu inverti e ficou Alegna. Agora nossa! Agora você já me... Toda vez que der nó no meu cérebro e eu esquecer, eu tenho que bater o olho. Deixa eu ler o contrário. Nossa, já me deu a dica aí. Estão falando aqui que teve o caso do Colégio Porto Seguro em Valinhos. Eles expulsaram as alunas, né? Nesse caso, um grupinho. Mas foi uma fala, gente. Só que eu entendo, às vezes, assim, essas meninas, elas fizeram muito errado esse grupo. Mas isso aí não veio do nada. Da onde veio essa formação, né? Então eu questiono um pouco isso. A Maria Inês Mercaldi, educar todas as gerações. Para daqui 3 gerações podemos colher frutos melhores, justos e satisfatórios. Você falou uma coisa interessante, Maria Inês. Diz que para a gente mudar realmente um ciclo aí de aprendizagem, o pessoal costuma falar em 3 gerações mesmo. Olha o peso que a gente carrega. Se a gente não conseguir mudar aqui, a gente não muda lá na frente. É uma construção, é uma ideia diferente. Você às vezes tem que desconstruir um monte de pensamento. Então, às vezes, hoje, quando a gente pega alguém falando assim, eu não posso falar mais nada, tudo é racismo, por exemplo, eu sempre usei esse tipo de termo, agora estão com frescura.
A princípio, eu também, às vezes eu falava, nossa, mas eu nem sei mais o que falar, o que é o certo? Quantas vezes eu falo, eu ainda trabalho com mídia, eu ficava falando, e agora? O que eu tenho que falar? Né? Eu vou ofender alguém. E eu ficava preocupada, tipo, o que eu vou falar? Eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar? E esse questionamento que gera um desconforto, sim, porque tira da nossa zona de conforto. Começa a fazer a gente mudar um pouco desse nosso pensamento que vem aí estrutural, né? Então a gente tem que reconstruir. Às vezes destruir para poder reconstruir. E aí, às vezes é ruizinho mesmo. Às vezes você quer usar uma palavra, você não pode mais usar, né? E aí você fala, nossa. Só que aí a gente tem que entender o porquê que também estão pedindo para mudar, né? Se você pega aquelas coisas de palavras, tudo quanto é palavra, né? Criado mudo. Tá no meu livro, que acho que vai sair em março o meu livro, viu? Eu tinha feito uma menção à palavra criado mudo, nem passou na minha cabeça. Um dos revisores passou para mim e falou assim, ó, essa palavra aí é racista, porque o criado mudo era aquele criado que tinha que obedecer sem se manifestar, uma coisa assim. Aí depois eu ouvi falar que esse termo, que era mentira, que essa história era falsa. Mas eu não sei, eu tirei, gente. Vai que eu ofendo alguém, não era a minha intenção, né? Mudei. E isso vai tendo um monte de palavras. Nas coxas, vocês já escutaram nas coxas? Diz que a gente... O que era nas coxas? As pessoas que faziam telha nas coxas. Muitas vezes pessoas escravizadas, não sei. Era nas coxas. Então tem cada termo. Às vezes a gente tem que rever mesmo. E parece frescura. Para quem parece frescura? Depois que a gente sabe o sentido da origem, às vezes muda a nossa percepção do que é frescura e do que não é, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acabou. Queridos, falei. Nem sei quanto tempo falei. Acho que hoje foi uma das lives mais compridas. Mas é porque traz bastante sentimento, né? Desde do papel da Glória Maria, o papel da atriz, né, da Lúcia Pereira, da Travessia, Xenofobia, a questão de seitas no meio de nós, onde a gente menos imagina, dentro de uma pseudo-escola de elite de artes de São Paulo, né? Vamos trazer reflexão, essas coisas não estão longe, isso é importante. Essas coisas não estão longe de nós, essas coisas estão entre nós o tempo todo. Só são camadas a mais de informação, de violência, de sentimentos. Se a gente perceber, fica menos difícil, mesmo que a gente esteja frágil, menos difícil a gente ser captado aí por uma sedução dessas. Tem uma porcentagem alta na sociedade de pessoas com traços sociopatas, perversidade, os manipuladores, os próprios psicopatas. Tá cheio por aí. Não é pouco, não. E essas pessoas fazem muito mal. Então, se a gente consegue captar essa sedução, porque você viu que eles são sedutores, eles são interessantes, às vezes é fácil a gente ir na conversa. Depois que a gente começa... Às vezes, quando a gente começa a perceber que tem algo muito errado, a gente já não está conseguindo sair. Que nem o caso da Mirella do ateliê, sabe? Então, atenção para cuidar de nós mesmos e dos nossos. Certinho? Queridos, terminando essa live agora, ela vai pro feed no Instagram inteirinha. Eu convido vocês para participarem do grupo do Telegram. Às vezes eu mando um recadinho, eu escuto sugestões lá. Tenho até uma sugestão lá que eu ainda não abordei, mas é que eu estou matutando na minha cabeça. E o grupo Telegram tá lá na bio. Todo dia aí estamos produzindo matérias nos sites. Conte outra. Psicologias do Brasil é soma de todos os afetos. Variedades. Muitas vezes lá mais notícias. Sem tanto o senso crítico. Eu peguei aqui para debater essas notícias. E convido vocês também para o TikTok, projeto novo, que tem pérolas, fragmentos, né? Cápsulas, que a gente fala de falas que são interessantes, mas estão lá também. É um lugar que a gente tem que acompanhar o mundo, né? Então eu coloquei, com a ajuda da minha sobrinha de 12 anos, talentos, a gente vai ficando velha. E as novas gerações vão dando um baile na gente em tecnologia, né? Então tem o TikTok lá com supervisão e editorial e coisas da minha sobrinha de 12 anos, orgulhosa dela, da Ana Clara. É isso, pessoal. Amanhã eu tô aqui de novo, 7h30.
todo dia. Quando eu não puder, realmente, por questões de realidade, eu aviso vocês. Mas a ideia é que o projeto siga aí todos os dias do ano. Como sou humano, vai ter, claro, um dia ou outro que isso vai falhar. Mas do resto, estamos aí pensando junto. E fica a dica aí para vocês, eu vou colocar depois lá embaixo, do ateliê do Chico Felitti, para vocês ouvirem. Hoje mesmo eu quero escutar mais um pouco, porque eu estou super entretida aí nessa história que nos acrescenta muito. Um abraço para todos, um beijo e até amanhã.